Muito bem, exatamente, Albeniz Renê, já estamos aqui na belíssima igreja de São Miguel Arcanjo, que fica aqui no bairro Miguel Pereira Maia, bem próximo aqui aos Galpões, né? O pessoal sabe bem onde que fica a igreja de São Miguel Arcanjo, que vai estar realizando amanhã, sexta-feira, às 4 da tarde, né, uma missa especial, uma missa voltada aí para as pessoas com deficiência. A gente está aqui com a Maria José, que é membro da igreja, e que vai falar um pouco os detalhes de como será realizada aqui essa missa, né? Bom dia, Maria José. Bom dia, João. Bom dia à equipe da Rádio Santa Cruz. Bom dia aos ouvintes e aos internautas que nos acompanham. Como é que está sendo o trabalho, né, para a realização dessa missa? Como é que ela foi pensada? Enfim, porque é a primeira vez, né, que a igreja realiza uma missa voltada para esse público. Aqui em Santa Cruz, sim, é a primeira vez, né? Essa missa surgiu com a ideia do Padre Vicente, né? Num dia de missa de coroa, né? Ele encontrou conosco, comigo e Adriano, e falou que em Natal acontecia uma missa direcionada para pessoas com deficiência. E aí, uma outra vez, ele trouxe a mesma informação e nós ficamos curiosos, como nós somos uma família atípica, ou seja, eu e Adriano temos 2 filhos que fazem parte do espectro autista, né? E o Padre Vicente conhece essa nossa realidade, sabe do quanto a gente é meio missionário nesse sentido, né? Defendendo essa causa, informando as pessoas. E aí, em março, nós fomos a Natal, na paróquia de São José Anchieta, participar desta celebração. E assim, foi uma experiência muito boa. E nós observamos que poderíamos muito bem fazer aqui, não é? Porque a missa é a mesma, é o ritual, não é? Normal de sempre, né? O nosso ritual romano. Porém, com menos barulho, uma adaptação da luz também. Pessoas que reclamam às vezes, o som da igreja está muito alto. Essa é a missa ideal, porque é o quê? É o som mais baixo, nós não temos sinos, as campanas, não é? Que são aqueles sons que tocam no momento da consagração, porque algumas crianças, né, com deficiência, elas se incomodam, elas são sensíveis à luz, ao barulho. Então, a ideia dessa missa, e também uma missa mais curta, né, não é tão demorada, os cânticos, né, são menores. Então, é tudo pensado para atender a necessidade dessas pessoas. Também, né, a questão da acessibilidade. Aqui, essa igreja de São Miguel, a gente observa que o altar, o presbitério, né, e o altar fica bem próximo à Assembleia. Nós temos acessibilidade aqui para cadeirantes. Então, pensamos nesse momento, nesse mês de abril, que é um mês muito significativo nesse sentido. Por quê? Porque 2 de abril é o dia da conscientização do autismo, não é? Das pessoas acolherem o autista, acolherem o diferente, entenderem que essas pessoas têm apenas uma limitação, algumas dificuldades, mas que podem participar de todos os eventos da sociedade, de todos os momentos. Nós tivemos ontem, não é, o dia da Libras, né, o dia em que foi instituída a lei da Libras, e aí é um mês importante, né, para que a gente reúna essas pessoas com deficiência, reúna os familiares, reúna cuidadores, profissionais que trabalham nessa área, né? E a igreja, ela é um ambiente de acolhimento, ela é uma instituição de acolhimento. Então, essa missa é mais uma ação, né, da nossa igreja, da paróquia de Santa Rita de Cássia, dizendo às pessoas que elas são bem-vindas à igreja, que esse é o lugar para todos, indistintamente. Você falou a questão da acessibilidade, né? E nós temos outras capelas também que têm essa acessibilidade, né? E até a própria matriz também. Alguém perguntou assim, por que não na matriz a realização dessa missa, né? E por que da realização aqui no Miguel Pereira Maia? Em relação, principalmente ao autismo, né? A gente sabe que essa questão do som
muitas vezes incomoda, gera inquietude neles, né? Então, a matriz ela é muito ampla. Nossa matriz é uma catedral, né? Ela é muito ampla, então o som se expande muito, e isso pode gerar um incômodo. O nosso filho Arthur, por exemplo, quando era pequeno, ele se incomodava um pouquinho na matriz. Só que com o tempo ele foi crescendo, foi se adaptando. Então, a gente pensou não pensou na matriz, né? Pensamos vários lugares, mas aí a matriz, em primeiro momento, não seria acessível nesse sentido. Também é a primeira missa, a gente não sabe qual é o público que vem participar. Então, digamos que tenhamos poucas pessoas, então aqui fica mais aconchegante, mais próximo. Porém, o convite está estendido a toda a comunidade. Nós queremos ver essa igreja aqui repleta amanhã, né, de pessoas com deficiência, de familiares e da comunidade em geral, né, que desejar participar. Porque, como eu bem disse, né, a missa é a mesma, apenas com essas adaptações de som, de iluminação e de pregação, não é, que é mais curto. É nesse sentido. Certo. Agora, essa é a primeira, amanhã, sexta-feira. Qual é a ideia de vocês? Estarem realizando semanalmente, mensalmente ou anualmente? Enfim, qual a periodicidade de realização dessa missa para PCDs? João, nós pensamos na primeira, não é? Pensamos na primeira missa. Vamos celebrar esse momento. E aí vai depender da adesão das pessoas, né? Nós convidamos a Associação de Surdos, que vai fazer a interpretação, não é? Nós convidamos o CER, o CAEE, algumas clínicas que atendem, né, pessoas com deficiência. Aqui, né, nós temos a Neuroamar, a clínica Recriar. Eu conheço essas porque é um dos nossos filhos, né, fazem o acompanhamento. Mandamos o convite para a DIREC, para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Assistência Social. Então, a gente espera, né, que o Padre Vicente com certeza está convidando nas missas e no seu programa, né, no Semeando a Esperança. Então, vai depender do feedback desse público. Padre Vicente é quem vai celebrar. Sim, Padre Vicente, porque a ideia foi dele, né? A ideia primeira foi dele. Quando ele chegou e disse, Maria José, está acontecendo essa missa, então eu já percebi o interesse dele, e aí nós nos unimos, né, nessa ideia e fomos até Natal, eu e a Adriana e os dois meninos, né? Arthur é coroinha, então Arthur já entendeu. Mamãe, já sei como é, a gente não pode tocar a campana, ele que sabe os termos técnicos, né? A gente não pode tocar, ele já entendeu isso. O Padre Vicente, ele é uma pessoa muito acolhedora, para a comunidade em geral, mas principalmente com as crianças. E uma coisa interessante, João, a gente que convive nesse ambiente, essas crianças com deficiência, os autistas, eles têm uma sensibilidade muito grande, então eles escolhem também os seus pares, os seus companheiros, e a gente vê esse acolhimento do Padre Vicente com as crianças que têm esses comportamentos, assim, às vezes. Aqui a gente vê em São Miguel, uma razão também de escolher São Miguel. A missa daqui, comumente, é às 9h da manhã. Então, é uma missa que tem muita criança. E a gente vê que os meninos se sentem muito à vontade. Alguns passam aqui correndo nas laterais. É um ambiente bem acolhedor. E também essa a razão de ser aqui. E também São Miguel é o anjo, né? O anjo protetor. Criança se identifica muito. Eu estou falando de criança, mas, claro, a missa é para adultos, é para todas as pessoas. Mas, geralmente, essas pessoas com deficiência, elas têm essa sensibilidade, esse coração, que é o coração que Jesus desenha para nós. Esse coração afável, aberto, acolhedor. E aí o Padre Vicente tem essa característica, né? E ele vai celebrar, e a gente está muito feliz com esse momento que vamos viver. Muito bem, então a gente quer agradecer aqui a Maria José, deixá-la à vontade para fazer o convite a todas as pessoas, mais uma vez, reforçar, falar do horário.
amanhã, né, sexta-feira, 4 da tarde aqui na igreja de São Miguel Arcanjo, fica bem próximo aos galpões aqui no bairro Miguel Pereira Maia. Muito obrigado, Maria José. Obrigada a vocês, né, por estar nos ajudando nessa divulgação. E aqui eu deixo o convite, né, a todos os familiares, a todas as pessoas que têm alguma deficiência, né, cadeirante, deficiente visual, pessoas que têm transtornos, né, que algumas deficiências elas são mais perceptíveis ao outro, né? O cadeirante é impossível você não ver, mas existem outras, né, que não é perceptível assim a olho nu, né? Mas aí essas pessoas é que precisam serem mais acolhidas ainda, porque às vezes não são compreendidas. O TDAH às vezes é inquieto e não é compreendido na sua limitação. Então, assim, eu quero fazer o convite a cada um, né, de vocês, tanto os que vivem essa realidade, quanto a comunidade em geral. Porque nessa causa, né, nessa realidade, somos todos filhos de Deus. Então, somos todos iguais diante de Deus. E temos que celebrar a vida sempre. Convidamos as instituições que atendem, as escolas, né? Se você, professor, de repente tem um estudante aí que tem alguma deficiência, algum transtorno, convida a família, vem participar conosco. Será amanhã, às 16 horas, aqui na Capela de São Miguel. Nós temos a colaboração, né, da Associação dos Surdos, que vão fazer a interpretação. O pessoal do grupo de jovens, dos pescadores, vão estar ali na esquina, não é? Com uma faixinha indicando onde é a igreja. Algumas pessoas que não conhecem vão ter a oportunidade de conhecer e viver esse momento conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos, não é? E eu gosto de dizer, todos nós somos especiais, porque somos criaturas criadas por Deus. Então, Ele não faz obra, digamos assim, defeituosa. Tudo que Ele faz é perfeito, é belo, e é isso que nós vamos celebrar. Tudo bem. Então, as informações são essas, Albeniz Reni, aqui dessa imagem linda, né, do altar, aqui da igreja de São Miguel Arcanjo, com as informações também aqui do Chagas Costa. João Fernandes para o Primeira Hora. É com você aí nos estúdios, Reni.